Boa tarde, queridos alunos e queridas alunas do terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Peço que vocês peguem o livro de matemática e abram na página 6. Vamos ler juntos? Sistema de numeração decimal. Temos aí, nesta primeira imagem, os números de 0 a 9. E esses números, eles estão ocupando só uma posição, só uma casinha, né? O 0 ocupa só uma casinha, o 1 só uma casinha, né? Podemos ver da seguinte forma, olha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 9. Ou seja, apenas uma casinha que eles ocupam. E a gente diz que essa casinha única é a casinha das unidades, que vai de 0 até 9, tá? Então, estamos observando esses numerais aí. Em nosso dia a dia, estamos sempre utilizando os números. Ah, tia, essa palavra dia a dia está amarelinha, sim. As palavras que participaram da reforma da língua portuguesa, né, que elas tiveram alteração. No caso da palavra dia a dia, ela tinha o hífen, né, que é o tracinho entre essas palavrinhas. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, estamos sempre utilizando os números. Para contar quantos dedos temos na mão, quantos alunos existem em nossa sala de aula, quantos anos eu tenho. Então, a gente usa os números para contar, né? Para quê também? Para medir nossa altura, nosso peso, para medir distâncias. Usamos os números também para identificar o telefone de nossa casa, o CEP de nossa rua, a placa do carro e etc. Usamos os números também para ordenar. Quem é o primeiro da fila, quem chegou em segundo lugar na corrida, para pôr em ordem, para organizar, né? Então, os números fazem parte aí do nosso dia a dia. Para escrever os números que usamos todos os dias, usamos símbolos chamados algarismos. Então, isso que a gente vê e costuma chamar de números, né? Tem um nome. Esses símbolos que representam os números são chamados de algarismos. Então, vamos lá. Algarismo 9, algarismo 9, algarismo 8, algarismo 7, algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3. Então, quando nós utilizamos 2 ou mais algarismos, nós formamos novos numerais, né? Com esses algarismos, podemos escrever qualquer número. Então, temos aqui o número 8, o 7 e o número 1. Na verdade, temos os algarismos 8, 7 e 1. E se eu te pedir para formar um número utilizando esses 3 algarismos? Eu posso formar 871, eu posso mudar a ordem e formar 781. Eu também posso mudar a ordem e formar 187. Então, vocês estão vendo como os algarismos podem ser mudados de lugar para que a gente possa formar novos números? Então, vamos agora para a página 7. O sistema de numeração que utilizamos é o decimal. Nele, os elementos são agrupados de 10 em 10 unidades. Então,
quando a gente agrupa os números de 10 em 10, já ensinei o antigo segundo ano, né, que hoje é terceiro, a contar de 10 em 10, né? Então, nas nossas mãos temos 10 dedos. E aí, se eu colocar mais uma vez essa quantidade, 10 mais 10, 20. E mais 10, 30. E mais 10, 40. E assim vai. Como temos 10 dedos, fica mais fácil contar de 10 em 10. Quando reunimos os elementos em grupos de 10, estamos trabalhando o sistema de numeração decimal. Então, um grupinho, ó, aqui eu tenho uma unidade, se eu colocar mais uma, 2, e mais uma, 3, mais uma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu fiz uma barrinha com 10, né? Então, um cubinho, uma unidade. E uma barrinha, aqui eu vou ter quantas unidades? 10 unidades. E quando eu tenho 10 unidades, se eu estou agrupando de 10 em 10, se eu estou usando o sistema de numeração decimal, quando eu reúno 10 barrinhas, eu tenho uma dezena. Então, essa barrinha aqui simboliza uma dezena. Vou melhorar, né? Aqui eu fui agrupando de uma em uma unidade. Então, essa barrinha ela pode ser feita dessa forma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui. Fecho aqui, 10. Tá vendo? Então, uma barrinha com 10 unidades é o mesmo que uma dezena. E um cubinho sozinho é o quê? É uma unidade, tá bem? Então, vamos falar agora do sistema de numeração decimal. Por quê? São grupinhos de 10 em 10. Um grupo de 5 unidades forma meia dezena. Aí vocês podem ver 10 unidades de maçãs, olha. 10 unidades formam uma dezena de maçãs. No quadro ao lado, eu tenho a metade. Quando eu parto essa quantidade ao meio, a metade é uma quantidade dividida em duas partes, né? Quando eu divido aqui em duas partes, eu fico com 5 para um lado, 5 para o outro. Então, a metade de 10 é 5. Então, meia dezena, que eu tenho uma dezena, que eu tenho meia dezena, que é a metade de uma dezena. Meia dezena é igual a 5 unidades. Vamos agora para a página 8. Observe as barras e o quadro valor de lugar, que é o QVL, nos exemplos seguintes. Temos aí, olha, uma barrinha, que é uma dezena, e temos 2 cubinhos, 2 unidades. 10 mais 2 é igual a 12. Foi organizado no QVL, no quadrinho valor de lugar aí, né? E agora, ao lado, temos 2 barrinhas. 2 barrinhas, 2 dezenas. 2 dezenas igual a 20, né? 2 barras e 3 unidades. Então, aqui. 2 barrinhas, 2 dezenas e 3 unidades organizadas aqui no QVL. O 2, que representa as dezenas, que são 2, e o 3 aqui na casinha das unidades, que representa 3 cubinhos. 23. E, representado através de uma soma, 10 mais 10 mais 3. O próximo, 3 barrinhas, cada barrinha com 10, com uma dezena,
10, mais 10, mais 10 e 2 unidades soltinhas aqui. Então, as 3 barrinhas são 3 dezenas e 2 unidades são os 2 cubinhos. Quando eu represento na soma, eu tenho 32. E o mesmo aqui. São 4 barrinhas, 4 dezenas. Cada barrinha representa uma dezena. E quantas unidades aqui? 5 unidades, 5 cubinhos soltos. Coloco aqui na casinha das unidades. E representado através da adição, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 5. Vamos à leitura. Todos os números acima foram representados de 3 formas, utilizando primeiro o material dourado através dos desenhos de barrinhas e cubinhos, depois os símbolos numéricos, que são os algarismos que formam números, né? Quando a gente vê assim, ó, 10 mais 2, né? Símbolos numéricos. E depois, a decomposição, né? Quando a gente faz a continha de 10 mais 10 mais 10 e a gente forma um numeral. Cada algarismo corresponde a uma ordem. Atenção! Cada algarismo, lembrando que é o algarismo. Aí nós temos primeiro o 12, né? Vou trocar a tinta aqui da caneta. 12. Cada algarismo, olha, esse é um algarismo, esse é um algarismo. No QVL, como ele ficou? Dezena e unidade. Então, a ordem é a casinha ocupada por cada algarismo. Essa é a ordem, tá? Então, esse aqui ocupa que ordem? Ordem das unidades. E esse aqui, esse algarismo, ocupa a ordem das dezenas, tá? Então, algarismo é cada símbolo que representa um numeral. Ele é o símbolo que representa. Quando eu junto 2 algarismos, 3 algarismos, eu formo um numeral, tá? E aí, a gente pode observar que cada algarismo ocupa uma ordem, que é cada um na sua casinha, certo? O algarismo 8 ocupa nesse número 38 aí, olha. Deixa eu ver se eu tenho uma outra caneta. Aí, ó, no número 38. Está aí no livro, na página 8, tá? Tem aqui, ó, a casinha das dezenas e a casinha das unidades. Número 38. O algarismo 3 representa a ordem das dezenas. E o algarismo 8 representa a ordem das unidades, né? Então, cada um ocupando a sua casinha, cada um representando a sua ordem. Vamos para a página 9 fazer as atividades? Complete a cruzadinha. Letrinha A. Símbolos usados para escrever os números na letra A, ou seja, na horizontal, lembrem da linha do horizonte, deitadinho, tá? Ó, horizontal, essa é a horizontal. Na horizontal, letra A. Qual é o número dos símbolos usados para escrever os números? Qual o nome? Muito bem, algarismos. Então, vocês vão escrever algarismos, tá? E letra B, quantidade de algarismos. Quantos algarismos nós temos para representar as várias combinações de números que podemos fazer? Nós temos quantos? Lembrando, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, olha, todos esses algarismos são usados em várias combinações e podem formar
infinitos numerais. São quantos algarismos que temos? São os símbolos que representam os numerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 algarismos, tá? E vocês também vão escrever ao ladinho da letra B, na horizontal. Letra C, nosso sistema de numeração. Qual é o nosso sistema de numeração? Agrupamos de 10 em 10. Sistema de numeração decimal, né? Nós contamos em grupinhos de 10, né? Então, agora, letrinha D. A letra D também na horizontal. Essa letrinha C, vocês vão escrever na direção da letra C, na vertical, em pezinho. Vertical é em pé. Letra D. Uma dezena é igual a 10. Então, na letra D, 10. Uma dezena, 10 unidades. Isso, então vocês vão escrever aí na horizontal, na direção da letra D, unidades. E qual é o algarismo de menor valor? Lembrando, quais são os algarismos, ou seja, os símbolos que representam os inúmeros numerais que a gente consegue formar. 0, deixa eu trocar a caneta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os algarismos. Qual é o algarismo de menor valor? 0. E aí vocês vão escrever na vertical, em pezinho, na direção da letrinha E, nessa cruzadinha. 0. Certinho? Número 2. Pinte 7 maçãs. E depois uma dezena de lápis. Uma dezena são quantos lápis? Uma dezena. Já diz no nome, né? Uma dezena é igual a... Pintem aí. Meia dezena de bolas. Se uma dezena é igual a 10, meia dezena, metade de 10, quanto que vai ser? E aí vocês vão pintar essa quantidade de bolas. Número 10, desculpa, página 10, número 3. Veja as dezenas contornadas em cada quadro e complete. Bom, aí no primeiro desenho, nós tivemos 2 dezenas contornadas, 2 grupinhos de 10. Então, quantas são as dezenas? Vocês vão completar aí ao lado da palavra dezenas, certinho? E depois, sobraram quantas unidades? Ah, sobraram 3 unidades. Então, 2 dezenas e 3 unidades. Qual é o total de cubinhos que temos aí? Muito bem, é só formar o número composto por 2 dezenas. Vou trocar de caneta mais uma vez. 2 dezenas e 3 unidades, né? Qual o número que a gente forma? Então, vamos lá para o próximo. A próxima imagem tem um grupinho aí. Esse grupinho, contornamos uma dezena. Deu para contornar mais uma dezena? Não, não consegui formar 10 com o que sobrou. Então, uma dezena, vocês vão colocar um ao lado da palavra dezena. E quantas unidades? Muito bem. E qual é o número que a gente forma? Próximo. São 2 grupinhos, né? Conseguimos formar 2 grupinhos de uma dezena cada um. 2 grupinhos de 10. Sobraram unidades? Não. Então, se não houve sobra de unidades, só temos dezenas e 0 unidades. Qual o número que a gente forma com 2 dezenas e
0 unidades. Que numeral é esse? Muito bem. Agora complete. Número 4, página 10. Uma dezena. São quantas unidades? Uma dezena são... Muito bem, uma dezena, 10 unidades. E 2 dezenas? Se uma dezena são 10, deixa eu guardar esses 10 aqui. Mais uma dezena, mais 10. 10 mais 10, 20. 2 dezenas, 20 unidades. E meia dezena? Ah, já falamos sobre meia dezena, lá na página 7, no exemplo das maçãs. Então, meia dezena, metade de uma dezena. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma dezena. Se eu quero metade, dividir, ó. Mesma quantidade para um lado, mesma quantidade para o outro. Então, meia dezena, 5. E 3 dezenas e meia. Bom, 3 dezenas. Vamos lá. Uma dezena, 10. Mais uma dezena, 10. Mais uma dezena, 10. Vamos contar de 10 em 10? 10, 20, 30. Contei de 10 em 10. Somei as 3 dezenas. Cada um aqui representando 10. E meia? Meia dezena, 5. Ou seja, 35 unidades. Vamos para a página 11. Observe o exemplo e siga o modelo. Muita atenção agora. Vocês têm vários cubinhos soltos na primeira coluna, nos primeiros quadros rosinhas, né? Então, nesses quadrinhos, vocês vão primeiro formar grupinhos de 10. 10 cubinhos. Então, vamos lá. Eu tenho no primeiro quadro quantos cubinhos? Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui, ó. 18, né? Então, se eu tenho 18 cubinhos pequenininhos assim, vamos lá, são 18. 18, como é que eu represento no material dourado? Uma dezena, ou seja, uma barrinha. A caneta falhou. Então, aqui na página 11, né, eu estava representando aí o primeiro exemplo, o modelo. Temos 18 cubinhos. Então, vamos olhar para o 18. O que o 18 me diz? Que eu tenho uma dezena. E uma dezena eu represento como? Com uma barrinha. Representei uma dezena, uma barrinha. E 8 unidades. 8 unidades são 8 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão vendo? E ao lado tem o quadro valor de lugar. Vocês vão representar o numeral. Vão escrever que é igual a uma dezena. Ou seja, mais 8 unidades. Certinho? Este é o modelo. Próximo. Quantos cubinhos eu tenho? Contem aí. Quantos cubinhos? Ah! 25. Então, o numeral 25 fica dessa forma. Como é que eu represento ele no material dourado? 2 dezenas, 2 barrinhas, não é isso? 2 barrinhas, cada uma com 10, vocês vão dividir certinho. E 5 unidades, 5 cubinhos
separados, ok? Então, vocês vão representar dessa forma. E ao lado, vocês vão organizar esse numeral no quadro valor de lugar, né? Tem o quadro valor de lugar assim, vocês vão organizar o número 25 nele. E o 25 é igual a quantas dezenas? Vocês botaram o numeral 25, que é igual a 2 dezenas mais 5 unidades, tá? Então, dessa forma, vocês vão continuar e vão fazer os outros dois quadrinhos. Me mandem fotos ou me liguem caso tenham dúvidas, tá? Agora, na página 12, Pedro e Gustavo estão jogando dardos. Gente, dardos é aquela brincadeira que precisa lançar o aviãozinho no alvo, né? A gente tem um objeto pontudo e a gente lança e tem que acertar o alvo. Então, nós temos aí Pedro e Gustavo. Gustavo joga os dardos vermelhos. Então, Gustavo é esse aí, olha, que está de camisa vermelha. Vocês estão vendo que o objeto que ele jogou lá no alvo é vermelhinho? Então, esse aí vocês vão escrever logo embaixo. Gustavo, ele está jogando os dardos vermelhos. E quem está jogando os dardos azuis? Pedro. Então, no menino que está de camisa azul, logo embaixo vocês vão escrever Pedro, para vocês saberem quem é quem. Ótimo. E aí, o alvo tem as marcações, né? Tem o pontinho aqui no meio e essa área aqui vale 32 pontos. Essa outra área vale 14 pontos e essa área aqui vale 7 pontos. Não é isso? Então, observem o dardo que Gustavo lançou. Parou em que área? O dado que Gustavo lançou parou nessa área aqui, bem próximo ao ponto central, né? Então, quantos pontos o Gustavo fez? 32. Então, vocês vão lá na pergunta. Quantos pontos Gustavo fez? 32 pontos. E Pedro? Pedro fez quantos pontos? O dardo dele parou na área. Exatamente. O dardo do Pedro parou aqui. Quantos dados, Pedro? Desculpa. Quantos pontos Pedro fez? 14, certinho? Então, preencham corretamente. Letrinha A. Quantos pontos Pedro fez? Observem lá a área que o Pedro acertou o dardo. E quantos pontos Gustavo fez? Observem a área acertada também por Gustavo. C. Quem ganhou o jogo? Quem fez mais pontos. E aí? Quem ganhou o jogo? Muito bem. Gustavo ganhou o jogo. Agora, represente os pontos de Gustavo com material dourado. Vocês vão desenhar, tá bem? Então, se Gustavo fez 32 pontos, 32. Como é que a gente representa no material dourado? O 32 que representa os pontos de Gustavo. Hein? 3 dezenas. Como a gente representa 3 dezenas? 3 barrinhas. Cada barrinha precisa ter 10 unidades. Aí é com vocês. E 2 unidades. 2 unidades como eu represento. Certinho? Então, façam aqui a divisão. Tem que ter 10 unidades em cada barrinha. Então, 10, 20, 30, 30
e 2. Isso é representar com o material dourado, certinho? Então, terminem aí e vamos para a próxima página. Página 13. A tia tá usando um papelzinho para apagar, porque o meu apagador o tecido já está se desfazendo, eu esqueci de comprar. Eu achei que estivesse bom. Vamos para a página 13. João, Juca e Davi ganharam bolinhas de gude em uma competição. As bolas estavam agrupadas de 10 em 10 em saquinhos. E ainda havia algumas por fora dos saquinhos. Então vamos lá. Atenção no que a atividade está dizendo. Tem aí, olha, os saquinhos de João está dizendo que tem o quê? 10, estão agrupadas de 10 em 10, não é? Então aqui tem 10, aqui tem 10 e aqui tem 10. E ainda tem 3 bolinhas do lado de fora. E aí, no total, quantas bolinhas tem o João? Vamos? 10 mais 10. E mais 10? 30. 33. Muito bem, João tem 33 bolinhas. E agora, Juca? Lembrando, cada saquinho tem 10 bolinhas. Então, Juca, quantas bolinhas ele tem? Tem 10 em cada saquinho e quantas do lado de fora? Contem aí. E o Davi? Tem 3 saquinhos. Em cada saquinho, 10. Então, contem aí. E mais as 2 que estão do lado de fora. Agora, respondam as perguntas, de acordo com a observação que vocês fizeram nessas figuras aí. Letrinha A. Quantas bolinhas João ganhou? Escrevam. E quantas bolinhas Juca ganhou? E Davi, quantas ganhou? Quem ganhou mais bolinhas? E quem ganhou menos? Quantas bolinhas estavam fora do saco? No total, quantas bolinhas estão fora do saco? E quantas bolinhas tem juntos Juca e Davi? Vocês vão somar as quantidades de Juca e Davi, tá? E vão escrever aí. Por que você acha que Davi recebeu mais bolinhas do que Juca? Por quê? Você acha que deveriam ter repartido as bolinhas igualmente? O que você acha? Aí, opinião sua. Depois, pontinho na primeira resposta. E por que você acha isso? Vamos agora para a página 14. Ou seja, essa página aqui, tá? O professor do terceiro ano B realizou uma pesquisa em sua sala para saber quais são as cores preferidas pelas crianças. Observe a tabela. Tem uma tabela aí, a primeira coluna diz a cor. Cor azul, verde, vermelho, amarelo e rosa. E na segunda coluna tem a quantidade de alunos que gostam dessas cores que estão na primeira coluna. Então, vocês vão observar bem aqui, ó. A cor azul. Quantas crianças, quantos alunos gostam da cor azul? Segue na linha e veja. A cor verde. Quantos alunos gostam? E assim, vocês vão observando, tá? Olhando na linha da cor. Então, já observaram a tabela. Qual é a cor preferida da maioria das crianças? E aí? Como é que a gente sabe qual é a cor que a maioria prefere? É quando tem a maior quantidade de crianças gostando daquela cor, certinho? Então, qual é a cor? Vejam a quantidade na segunda coluna e escrevam aí qual é a cor preferida da maioria das crianças.
Qual foi a cor menos votada? Menos votada é a que tem uma quantidade menor, né, de alunos ali votando nela. Quantos votos recebeu a cor amarela? Vocês vão onde está escrito amarelo, amarela, seguem na linha e observem a quantidade, anotem aí. Quantos votos receberam juntas? Atenção, hein? Agora tem que somar. As cores azul e rosa. Vocês vão somar a quantidade de alunos que gostam de azul mais a quantidade de alunos que gostam de rosa. Vamos colocar aí. Monte uma tabela com a quantidade de alunos das turmas A do 1º ao 5º ano de sua escola. E depois escreva essas quantidades no QVL. Então, eu vou passar para vocês uma lista com a quantidade de alunos. E aí vocês vão preencher essa tabela e depois vocês vão organizar essas quantidades nesses quadrinhos, nos QVLs ao lado. Então, aqui está a informação para vocês preencherem a tabela da atividade da página 14. Depois que vocês preencherem a tabela da última atividade da página 14, vamos à leitura da página 15, sequência numérica. O que é uma sequência? São números seguidos de outros, obedecendo uma ordem determinada, né? A ordem mais comum que conhecemos é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Essa é a sequência mais conhecida, né? Então, vamos à leitura. Observando o calendário, vemos que os meses do ano obedecem a uma ordem, como também o diário de classe do seu professor, que é composto de todos os nomes dos alunos da sala, obedecendo a uma ordem alfabética. Então, primeiro, o aluno que tem o nome com a inicial A. Esse aluno vai ser o número 1. E depois, o próximo com a inicial A, cuja segunda letra do nome venha depois daquela segunda letra do primeiro nome, né? Então, a ordem alfabética, ela obedece essa sequência, essa ordem. Então, continuando, em matemática estudamos a sequência que está grifado de amarelo, porque também é uma palavrinha que sofreu mudanças, né? Sequência tinha o trema, que são 2 pinguinhos em cima do U, não tem mais. Estudamos a sequência numérica. Essa sequência é composta, é formada por números organizados em uma determinada ordem. Cada número que conhecemos é representado por um símbolo, o numeral. Os numerais seguem uma sequência que auxilia nossa contagem. Então, a sequência que auxilia a nossa contagem, a organização das coisas, né? Então, vejamos aqui. Nesta tabelinha aqui, nós temos o nome do numeral e o símbolo, que é o algarismo, né? Já estudamos que o símbolo que representa o numeral é chamado de algarismo. E aqui o nome dele. Observe que 0, 1, 2, 3, 4 é igual aos algarismos 0, 1, 2, 3, 4. Observe a forma mais comum de representação da sequência numérica dos números naturais. A forma mais comum é essa aqui, né? Onde um numeral vai seguindo a ordem
de organização que nós já conhecemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a sequência mais comum. A sequência numérica dos números naturais pode ser representada de várias formas. Dentre elas, a reta numérica. Então, aí já estamos falando de uma reta, onde temos o ponto de partida, que é o 0, aqui, né? E depois temos esses numerais marcados. Conhecemos essa reta também desta forma, né? Tem o ponto de partida que é o 0, e aí continuamos a contagem. E aqui, ao final da página 15, temos aí a reta numérica e cada numeral é um termo desta sequência numérica. Vamos para a página 16, atividades. Complete a sequência numérica dos números naturais na tabela abaixo. Tem o nome de cada numeral. Vocês vão representar com algarismo, que é o símbolo. Aí o 0, ó, 0. Vocês vão colocar o algarismo, que representa o número 0. 1, 2, vocês vão continuar. E aí o próximo? O próximo tem um algarismo, que representa o numeral. E aí vocês vão escrever o nome. 3. E no próximo? No próximo tem o nome. Vocês vão escrever o algarismo, que é o símbolo, né? E aí continua. 5, 6. E aí, no número 7 tem um algarismo. Vocês vão escrever o nome do numeral. E aí, no próximo, está escrito nome. E vocês vão representar com o algarismo. E no último, tem o algarismo e vocês vão escrever o nome. Número 2. Complete a sequência dos meses do ano e circule o mês que vem imediatamente depois de outubro. Então, vocês vão pegar o calendário, vão seguir a sequência certinha dos meses do ano, vão completar os meses que estão faltando aí e vão circular o mês que vem depois de outubro. Vamos agora para a página 17. Número 3. Complete a sequência e responda às perguntas. Vamos observar qual é a ordem dessa sequência. 20, 21, 22, 23, 24. Continua. Vocês vão continuar essa sequência aí, tá bem? E respondam agora. Qual é o número que vem imediatamente, ou seja, logo depois do 24? Como se lê o número que vem imediatamente depois do 31? Vocês vão escrever o nome. E qual é o número que vem imediatamente antes do 34? Vocês vão representar o numeral, tá? Agora, descubra a regra e complete a sequência. Então, temos aí 62. Quais são os próximos numerais? A minha gata miando, deixa ela miar. Então, vamos lá. 62. E logo depois, 65. Quais foram os números que faltaram? Completem. E aí, vocês descobrindo a ordem dessa sequência, vocês vão continuar, tá bem? Agora, responda observando a sequência que você completou. Escreva 2 números maiores que 66. Maiores que 66. Vem depois de 66. E menores que 72. Tá? Então, tem que ser maior que 66 e menor que 72. E aí, vocês vão escolher os números e vão colocar aí, tá? Podem representar com o numeral, com o algarismo. Não precisa escrever o nome do número, tá? Letra B.
escreva 3 números menores que 75. Então, números menores que 75. Podem escolher aí, resposta pessoal, cada um escolhendo os seus 3 números. Não precisa escrever o nome, tá? Só representar com algarismos. C. Qual é o número que vem imediatamente após o 8º termo da sequência? Vocês sabem que cada número de uma reta é chamado de termo. Então, vamos olhar aí o primeiro termo, 62. O segundo, o terceiro, e o quarto, e o quinto. Então, quem é que vem após o 8º? Após o 8º, vocês vão contar até o 8º e vão colocar o numeral que representa este que vem imediatamente após o 8º termo da sequência. E depois que vocês representarem esse número através de algarismo, né, que é o símbolo que representa o numeral, vocês, na última questão da página 17, vocês vão escrevê-lo por extenso, escrever esse número por extenso. Na linha abaixo, página 18, número 5. Na linha abaixo, construa uma reta numérica utilizando a distância de 1 centímetro para cada marcação de numeral. É a hora de pegar a régua. No ponto de bolinha, vocês vão posicionar o 0, tá? Então, aí, ó, coloquem o tracinho do 0, esse tracinho aqui do 0, aqui na bolinha. E aí, vocês vão marcando, tá? Vocês vão marcando aí na reta, ó, 1, do 0 para o 1 tem 1 centímetro. Depois, marquem o traço do 2. Do 1 para o 2 tem mais 1 centímetro. Depois, marquem o tracinho do 3. Do 2 para o 3 tem mais 1 centímetro. Sempre dando o espaço de 1 centímetro, tá? Então, façam direitinho aí, depois me mandem foto. 6. Observe o trajeto feito em cada reta numérica e, a partir dele, indique qual é a regra geral. Gente, o trajeto, quantas casinhas essa reta ela andou. Saiu do ponto 1. Atenção, tá? Muita atenção agora. Muitos alunos têm dificuldade em entender essas sequências. Então, vamos lá. Vou explicar. Tá? Aqui é a reta. Minha reta tá torta, peraí. Aqui está a reta. Letra A. Aí temos aqui, ó, o primeiro tracinho, tem o segundo e tem aqui o terceiro. E vai, né? Aí tem aqui, tem aqui, tem aqui. Saí daqui. Saí do primeiro ponto de partida, tá? Então, ó, passei por uma casa, parei na segunda. Então, ó, 1, 2, andei 2 casas, tá? Agora, próximo, saí daqui, passei por uma casa, parei nessa aqui, ó, pulei mais 2 casinhas. Então, aqui, qual é o trajeto que está sendo feito? O trajeto de 2 em 2, ou seja, eu pulo 2 casas, paro nesse ponto. Pulo 2 casas, paro nesse ponto, tá bem? Então, vocês vão escrever aí de 2 em 2. Vamos observar a próxima reta. Quantas casinhas estão sendo puladas aí, ó? Reta B. Tem o ponto de partida aqui. Aí tem 1, 2, parou aqui. Então, ó, andei tudo isso. Ó, então andei, saí, andei 1, 2, 3. 1, 2, 3, pulei 3. Vou sair daqui,
vou sair daqui e vou fazer o quê? Pulei 1, 2, parei aqui na terceira. 1, 2, 3. Também pulei 3 casinhas. Então, vocês têm que observar quantas casinhas esse caminho aí, ó, está pulando, tá? E aí, vocês vão escrever. Façam a última aí, a letrinha C, sozinhos. E a última atividade da página 18, a última atividade de hoje... Observe os objetos abaixo e marque aqueles em que temos uma reta numérica. Então, quais são os objetos onde nós conseguimos observar as retas, né? Que vão marcando a distância de uma quantidade para outra, né? Pode ser na horizontal ou na vertical. Vocês vão marcar um X nos objetos onde nós observamos aí as retas, né? Onde temos reta numérica, tá? Aqui terminamos as atividades de matemática. Caso tenham alguma dúvida, me chamem no privado e espero todos vocês na live, tá? Um beijo!